Olá, minhas alunas! Olá, meus alunos! Estamos aqui em mais um encontro, nesse nosso periódico encontro onde a gente vai progredindo, caminhando. E aí, tem exercitado? Tem feito os seus exercícios no caderno? Continua praticando a leitura em embalagens, em propagandas? Você tem olhado as letras e como elas estão ao nosso redor? Legal. Só assim que a gente vai progredir, só assim que a gente vai se acostumar e se familiarizar com essa língua extraordinária que é a nossa língua portuguesa. Hoje, neste encontro, vamos falar em mais um encontro. Que encontro é esse? Encontro consonantal. E vamos falar também sobre dígrafos. Reparem essas letras do nosso alfabeto. As consoantes. No vídeo passado nós falamos sobre as vogais, aquelas que saem com liberdade, sem nenhuma interrupção no som da nossa voz. E nós temos também no alfabeto as consoantes. Na língua portuguesa, elas são essas aí que eu estou te mostrando. B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Ué, Marcelo, parece que você esqueceu do H, esqueceu do Y, mas neste momento o que a gente precisa ter ideia é a ideia do som. E as consoantes são classificadas assim porque o seu som tem uma interrupção, tem um obstáculo e elas não soam. O H, a gente não consegue emitir um som quando ele está escrito na palavra. E por isso a gente não pode considerar ele exatamente uma consoante. Mas isso é assunto para outra oportunidade, para mais para frente. O Y também, na nossa língua portuguesa, ele não é exatamente uma consoante. E a gente vai conversar isso mais lá para frente, numa outra série, num outro encontro. Legal? O que você precisa ter ideia é que as consoantes são aquelas que soam, são aquelas que encontram um obstáculo na hora da gente pronunciar. E ela requer a presença de uma vogal para poder emitir um som. Não é assim? E já que a gente está estudando a ideia fonética das coisas, das palavras, das letras, dos sons, você já aprendeu que fonema é uma coisa, letra é outra coisa. Fonema é o som e a letra é o que a gente escreve, o que a gente está grafando, certo? Vamos ver essa frase aí. No Brasil, os atletas classificados formaram um bloco para assinar o livro do tempo. Você reparou que eu destaquei alguns encontros aí na letra azul? O BR do Brasil, o TL do atleta, o CL e o SS do classificados, o RM e o AM do formaram, o BL do bloco, o SS do assinar, o VR do livro e o EM do tempo. É sobre isso que nós vamos falar, sobre esse encontro dessas letras que trata o nosso assunto hoje, que é encontro consonantal. Você sabe o que é esse encontro? Quando duas ou mais consoantes pronunciadas aparecem juntas em uma palavra, certo? E eu destaquei aí a palavra pronunciadas para você entender exatamente isso.
eles são encontros consonantais quando essas duas consoantes elas se encontram na palavra e elas são pronunciadas. Porque você sabe, em se tratando de fonemas, que algumas letras na sílaba, às vezes ela não é pronunciada. E isso não é encontro consonantal. Quando elas são pronunciadas, a gente fala que é encontro consonantal. Esse encontro ele pode ser perfeito quando ele está na mesma sílaba. E aí está os exemplos que eu mostrei já com as sílabas separadas para você entender. Você sabe, não existe sílaba em língua portuguesa sem a presença da vogal. E a vogal, ela vai dar som, vai dar sentido, vai dar conotação a consoantes, porque a consoantes, ela tem um obstáculo na hora da gente pronunciar. E veja aí os encontros perfeitos na palavra brasileiro. Olha o BR, eles estão na mesma sílaba e continuam na mesma sílaba, mesmo quando a gente faz a separação. Quando a linha acaba e a gente precisa escrever na linha de baixo, ou então quando a gente quer contar os fonemas, a gente vai perceber aí a presença e a menção das duas letras. Isso é o encontro perfeito. Cravo, pedra, fruta, gruta, prato, trave, livro, globo, planeta, atleta, substantivo, pneu, psicologia. Viram que as palavras, mesmo separadas, esses encontros permanecem na mesma sílaba? Isso é o encontro perfeito. Mas existem também os encontros consonantais, onde as duas consoantes são mencionadas e emitem som em encontros consonantais imperfeitos. Quando elas estão na mesma palavra, elas cada uma emite o seu som, mas na hora da separação das sílabas, elas se separam. Objetivo. Absurdo. Meu filho que gosta de falar absurdo. Pacto. Aptidão. Étnico. Advogado. Afta. Enigma. Viram? Eles são encontros de consoantes, cada uma tem o seu som, mas na hora da separação das sílabas, eles se separam. Legal. E agora, eu queria que você entendesse exatamente essa diferença entre encontro consonantal e dígrafo. Reparem que no encontro consonantal, as duas consoantes são mencionadas. Já no dígrafo, quando na mesma palavra duas letras representam um único som, e para você entender, duas letras não são exatamente só as consoantes, são duas letras que se encontram numa mesma palavra e elas emitem um único som. Lembram que eu falei que algumas letras, e a gente falou em fonemas, na hora da gente contar a diferença entre fonemas e letras, e a gente reparou que algumas letras não emitiam som? Então, nessa nossa consciência dos sons, existem os dígrafos que estão presentes na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra chaminé. Olha o CH. Vê se ele não tem o som de X. Se a gente substituir ali o CH por um X, vai estar grafado, vai estar escrito de maneira incorreta na língua portuguesa. Mas o som não vai mudar, porque o C e o H formam um único som.
Isso é um dígrafo. Da mesma forma, a palavra figurinha, o NH é um dígrafo. E eles estão presentes na mesma sílaba e eles formam um único som. A palavra repolho, olha o LH. A palavra guerra, o G e o U, você pode observar que a gente não fala mais GU, a gente fala G, porque o G e o U formaram um único som, certo? Na palavra caqui, também a gente não pronuncia o U, a gente pronuncia o Q e o I, caqui, e ali é mais um dígrafo na mesma sílaba. As palavras campo, tempo, comum, vento, tinta, onda, fundo, reparem que é uma vogal acompanhada do M ou do N. E aí a gente percebe que essa junção também forma um som só. Porque em alguns casos essas letras M e N, elas tomam o poder ou tomam a forma de vogal. Elas não são vogais, não confunda isso, mas em fonética elas têm esse som de vogais, certo? Então quando a gente for contar os fonemas, a gente vai entender que o A e o M, neste caso ali da palavra campo, eles formam um único som, certo? Mas existem também os dígrafos, e eu acho que eu listei todos os possíveis aí, né, que acontecem em sílabas separadas. A palavra terra, o RR, é um dígrafo da língua portuguesa, um dos dígrafos que ocorrem quando as sílabas estão separadas. Eles estão presentes na mesma palavra, eles emitem um único som e se separam, certo? A mesma forma o S cedilha do deço. São dígrafos que emitem um som só. A palavra classificados com dois S's, mas os dois S's, um único som. Então é um dígrafo de sílabas separadas. Na palavra crescer, na palavra exceto, você vê também esses dígrafos sendo separados, mas continuam emitindo um único som. Então, é importante você relembrar essas coisas nos assuntos que nós vamos seguir. É importante que você tenha ideia do que é um fonema, do que é uma letra, você tenha a noção de compreender o real poder das vogais, quando a gente fala em encontros vocálicos, em ditongo, tritongo, em hiato. E agora você pode também usar do recurso de entender o que é um encontro consonantal e a diferença entre ele e o dígrafo, certo? Você aprendeu quais são as consoantes e por que elas são chamadas assim. Você aprendeu que nestes encontros dessas consoantes, elas podem estar na mesma sílaba no encontro perfeito ou podem estar em sílabas separadas no encontro imperfeito. E se essas duas letras emitem um único som, aí já não é mais encontro, aí são dígrafos, certo? Que também podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Tá acompanhando aí? Ou o ritmo está muito forte para você? Olha, tenho certeza que se você for escrevendo, for comparando e for lendo muito, você vai se familiarizar com as palavras e vai conseguir acompanhar com mais facilidade tudo que a gente está colocando para você. Até o próximo encontro, até breve. E consciência do som.